E hoje você vai conhecer um pouquinho da obra de um dos mais importantes escritores brasileiros contemporâneos. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um pouquinho, né? Não dá pra falar tão profundamente, mas pelo menos um panorama aí da obra do escritor paulistano Julián Fuchs. Esse é um vídeo que eu faço e lanço em contexto da 10ª edição da FLIM, que é a Feira Literária Internacional de Maringá, que chega agora na sua 10ª edição em 2023 e que acontece entre os dias 4 e 8 de outubro. No dia 7 de outubro, às 19 horas, eu vou mediar o escritor Julián Fuchs lá em um dos auditórios da FLIM que acontece nos arredores do estádio Lee Davis. Para quem me acompanha aqui sabe que eu morei durante muitos anos na cidade de Maringá, toda a minha base, família, amigos, continua por lá, eu moro em Londrina agora e participo, né, desde a primeira edição. Primeiro como apenas um leitor apaixonado que ia lá comprar livros, ia assistir a uma outra mesa. Já fiz lançamento de livro meu lá, lançamento de revista. E há 7 anos eu faço parte então da equipe de mediadores. É o 7º ano que eu vou fazer algumas mediações então. E assim, é sempre um prazer poder conversar e guiar esse bate-papo entre o escritor e o público. Mas antes de falar dos livros do Julián Fuchs, peço aquilo de sempre para você, para que a gente consiga sobreviver na plataforma, né? Que é que você se inscreva no canal, ative as notificações, dá um like, comenta aqui, né? Se você conhece esse escritor, se você já leu algo dele, assista mais algum vídeo, compartilhe nas redes sociais. Qualquer ajuda sua é muito bem-vinda para que a gente sobreviva nesse mar imenso que é o YouTube. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? Então, e a gente tenta fazer algo minimamente sério aqui, né, levar para vocês aí uma literatura que vale a pena ser lida, uma literatura em um país que despreza, né, pelo menos durante muito tempo, desprezou a arte e cultura. Então eu conto aí com a sua ajuda para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Tem outras maneiras de ajudar, mas aí só se você puder e quiser. Aqui tem um botão Valeu que você consegue doar uma quantia, um valor para o canal. E também se você for fazer qualquer compra na Amazon, aqui tem o nosso link de associado e você consegue por ele então fazer as suas compras, pode ser livro ou qualquer outro produto. E você não paga nada mais por isso e a gente ganha uma comissão. Julián Fuchs é um escritor brasileiro muito importante, é um paulistano, nascido em 1981, de família de exilados argentinos que vieram para o Brasil por conta da perseguição, né, da ditadura militar que estava acontecendo também na Argentina. O Julián, além de escritor, né, de uma obra muito consistente que já foi indicada a vários prêmios literários, uma obra que fez com que ele entrasse lá em 2012 naquela edição da revista Granta dos 20 novos grandes escritores brasileiros contemporâneos. Ele também tem um percurso acadêmico aí. Ele é formado em comunicação social com ênfase em jornalismo pela USP. Tem uma especialização em Barcelona sobre estética da arte contemporânea. Depois fez um mestrado e um doutorado na área de literatura. Em 2009 ele terminou seu mestrado em literatura hispano-americana. E em 2016 ele defendeu seu doutorado em literatura numa tese que fala sobre romance. E o título é História Abstrata do Romance. E em 2004, quando ele termina então a sua graduação em comunicação social, ele lança seu primeiro livro, que é Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e Eu, que saiu pelas 7 Letras. E foi ganhador do prêmio Nascente da USP. Esse, de toda a obra dele, gente, é o único livro que eu não li. É um livro que está fora de catálogo, eu tentei encontrar aqui, né? Porque quando a gente vai mediar um escritor, a gente tenta ler tudo que ele escreveu, né? O máximo que a gente puder, ver as entrevistas dele. Então, mas eu não consegui esse livro nem na estante virtual. Aliás, até achei, mas estava num preço, tipo assim, super salgado. Daí em 2007 ele lançou esse livro aqui de contos, gente. Histórias de Literatura e Cegueira, Borges, João Cabral e Joyce, que saiu já agora pela Record. É um livro de contos que foi finalista do Prêmio Jabuti e do Portugal Telecom na época. O que é interessante é que esses são 3 escritores que tiveram problemas com a visão, né? Então ele faz contos em que esses 3 personagens
Três escritores são personagens dos contos. E em 2012 ele lança também pela Record o livro Procura do Romance. Esse foi o primeiro livro que eu li dele. O Histórias de Literatura e Cegueira eu fui ler agora, que eu não tinha lido ainda. E eu tinha lido dele só os romances, né? Os romances que ele tinha publicado pela companhia. E eu não tinha lido os outros livros, eu fui buscar agora. Então esse saiu em 2012. E além de ser finalista do Prêmio Portugal Telecom e também do Jabuti como livro anterior, agora ele também foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. E em 2015 ele já começa a publicar pela Companhia das Letras e o livro A Resistência dele, que ganhou os prêmios Jabuti e também o José Saramago, e foi finalista do Oceanos. Esse eu acho que talvez seja o livro dele que mais fez sucesso. Em 2019 ele publica esse aqui, A Ocupação, um livro também que eu acho que, né, muita gente comentou, muita gente gostou, e eu li assim que saiu, porque eu tinha gostado muito da Resistência, e os livros têm um cordão umbilical, depois eu vou explicar um pouco, e me interessei muito, falei, vou ler, gostei bastante. E depois ele lançou em 2021 o livro Romance, História de uma Ideia. É o único que eu não tenho aqui, eu já li o livro, eu não tinha lido, comprei agora para mediação, né? E li. E é um livro já mais teórico, né? Que tem como um embrião aí o doutorado que ele fez. E por último, em 2022, saiu aqui o livro Lembremos do Futuro, que é Lembremos do Futuro, Crônicas do Tempo, da Morte do Tempo. Que são crônicas que ele escreveu para o portal lá, UOL, né? E são crônicas falando do período pandêmico. Então são crônicas que saíram primeiro no portal e depois foram reunidas para sair em livro. Então são esses os livros publicados pelo Julián, né? Então assim, o que eu gosto na literatura do Julián, ele tem uma literatura com livros que eu acho que tem um tamanho perfeito. Porque eu não sou nem do time da extrema concisão e também não sou do time dos prolixos, sabe? Quem me acompanha aqui já me viu falando várias vezes que eu gostei muito de algum livro, mas ele tinha pelo menos aí umas 100 páginas adicionais que eu achava desnecessário, que é uma história de 400, podia ter 250, uma história de 300 podia ter 200, né? E eu acho que os livros dele têm uns tamanhos, assim, ótimos. 120, 130, 150 páginas. Esqueci de dizer que os livros dele já foram publicados em vários países, vários idiomas, como árabe, francês, espanhol, inglês, italiano, entre outros, espanhol também. Então, assim, é um autor que já está sendo lido lá fora. Há alguns temas muito caros na literatura do Julián Fuchs, né? Um dos que saltam aos olhos logo de primeira é a relação dele com o próprio fazer textual, com a própria literatura. Ou seja, ele fala de escritores, fala dele mesmo enquanto escritor, ou da própria feitura do texto. Isso já fica claro lá no livro Histórias de Literatura e Cegueira, quando ele está falando dos escritores, e inclusive enxerta e se inspira em outros textos dos escritores que ele está usando aqui. Por exemplo, tem um momento aqui no conto do Borges, que um Borges mais novo encontra o Borges mais velho. Isso aqui é um trecho de um conto do Borges, né? Se eu não me engano, né? Posso estar falando bobeira. Se tiver, me corrijam. Se alguém leu aí, pode me corrigir. Então, isso está muito presente aqui. E isso fica muito presente também no Procura do Romance, por, assim, motivos óbvios no próprio texto, né? É um escritor aqui, é um jovem chamado Sebastian, que é uma espécie de alter ego, né? Em partes aí do próprio autor, e ele vai retomar depois, eu vou retomar alguns pontos em relação a isso. Ele vai pro apartamento da família dele em Buenos Aires, né? Ele que é brasileiro vai para Buenos Aires e lá ele tenta, nessa revisitação do lugar, da casa, né, ali das coisas, das ruas, ele está tentando encontrar uma maneira de escrever um livro, né? Então é por isso Procura do Romance. Então no livro de contos a figura do eu não está tão próxima, tão evidente, porque ele está falando de outros escritores e não tem uma escrita de si, né? A partir do Procura do Romance a gente vê essa escrita de si, e a gente pode apontar para várias nomenclaturas aí, só vou citar duas delas, que é o romance autobiográfico e a autoficção. Então, assim, esse escritor, esse Sebastian, que vai lá
buscando a maneira de escrever um livro, mas que também traz aí uma coisa muito cara da literatura dele, que é a revisitação do próprio passado, ou do passado da família. Aí a gente vê já alguns pontos que vão aparecer com muita força depois no livro A Resistência. A família do Julian Fuchs vem exilada, como eu disse no início, da Argentina para o Brasil, né, porque estava sendo perseguida por fazer uma certa resistência, a seu modo, à ditadura militar que acontecia na Argentina. Então eles chegam aqui no Brasil, não tinham intenção de ficar e acabam ficando. É uma história de exílios, né, porque a família provém de judeus romenos que fogem, né, do Holocausto na Europa para a Argentina e depois, algumas gerações depois, tem que sair da Argentina e vir para o Brasil para fugir da ditadura militar. Então isso aparece ali, essa ligação com a família argentina, de maneira um pouco mais tímida, mas já está ali. E aí é na Resistência onde todas essas questões elas explodem, né? Essa questão da metalinguagem, do romance autobiográfico, que eu ainda estou chamando de romance autobiográfico, e depois também dessa questão da família. Nesse livro, de novo, novamente, como na Procura do Romance, o protagonista se chama Sebastián, né? Sebastián, não vou saber agora a pronúncia. E aqui ele começa a falar especificamente da família, do irmão, que é um irmão adotado, e vai mergulhar muito no passado do pai e da mãe. A irmã dele vai ficar um pouco de lado, mas depois ele volta nela. Mas principalmente no irmão, no início, no decorrer do romance, ele vai falar mais dos pais e desse exílio mesmo, né? Dessa vinda para o Brasil. Eu tenho a impressão que o Julian ele deve escrever o mesmo texto ou revisar o texto e reescrever o mesmo trecho. Acho que várias vezes, porque eu acho a pontuação dele, a cadência, assim, muito, muito calculada, bem matemática. Talvez eu esteja aqui viajando na minha análise, né? Mas me parece sempre muito cirúrgico tudo que ele vai escrever. E aqui, gente, a linguagem dele, ele opta por uma linguagem, não só uma linguagem norma padrão, mas até num registro um pouco mais, como eu posso dizer, refinado, erudito, né? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês terem uma ideia do estilo dele, quando ele está falando sobre algumas pessoas que foram perseguidas lá na ditadura argentina. Teve a questão das avós de Maio, e daí ele vai falar de uma mulher que trabalhou com a mãe dele no hospital e que foi, né, a ditadura militar buscou, levou para inquérito e nunca mais a mulher apareceu, né? Só muitos e muitos anos depois descobrindo que ela estava morta. Então vamos ao trecho. Não conheci Marta Brea. Sua ausência em mim não mora, mas sua ausência morava em nossa casa e sua ausência mora em círculos infinitos de outras casas ignoradas. A ausência de muitas Martas, diferentes nos restos desencontrados, nos traços deformados, nas ruínas silenciosas. Em tudo diferentes, iguais apenas no pesar que não sucumbe, no papo que não se inventa à mesa, na dor que não se exalta. Marta Brea era o nome que tinha em nossa casa o holocausto. Outro holocausto, mais um entre muitos holocaustos. E tão familiar, tão próximo. É um trecho com uma cadência muito grande. Eu acho que é um trecho eruditíssimo aqui na literatura, porque tem um ritmo muito bem feito, tem uma frase muito bem apurada, e tem uma reflexão e um mergulho nessa dor, né, dessas Martas todas que foram dizimadas, nessas pessoas todas que foram mortas por uma ditadura. E cheguei aqui até, musicalmente, lembrar dos trechos mais clássicos de Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que, inclusive, né, parece ser uma das influências do autor, porque ele escreveu um conto aqui do João Cabral. E aqui na Resistência, eu acho que ele inaugura de maneira, talvez, mais tímida, mas que vai ficar mais forte aqui na Ocupação, que é a questão do outro, do social. Se nas outras obras anteriores o eu ficou muito marcado, o eu também não desaparece aqui, mas ele dá lugar para uma questão do outro, do social, para além de si mesmo, para grupos, para uma questão mais ampla, para questões mais amplas, na verdade. Se aqui a questão é da ditadura militar, né, da resistência, aqui é da ocupação. A ocupação é de um prédio abandonado, de um hotel que faliu,
por pessoas que não tinham teto e acabaram ocupando esse espaço. Então ele, de certa forma, é ali um agente observador. Esse eu está ali, mas está como uma câmera para nos mostrar todas essas questões sociais. Os títulos, inclusive, eles são cirúrgicos nisso, né? Esse vocábulo usado para resistência e ocupação. E aqui na ocupação ele parece ser uma espécie de jornalista que está ali recolhendo depoimentos, está conversando, está tentando conviver com essas pessoas que estão ocupando esse lugar, esse hotel Cambridge, que foi um hotel de luxo que faliu, e eles estão ali ocupando, e a polícia e o governo tentando desapropriar o local. Hoje em dia, ainda bem, né, que pelo programa Minha Casa Minha Vida, essas pessoas, não sei se todo mundo que estava lá naquela época, agora conseguiu esse lugar como uma moradia social mesmo, mas nesse momento que ele está lá, é ainda um momento em que eles estão lutando por isso, e ele vê cenas assim bem, bem tocantes. Tem um refugiado sírio, tem pessoas negras, pessoas sem teto, ou seja, são pessoas que precisam daquele lugar para morar. Contrasta também com questões pessoais, da família novamente aqui. O pai está doente, ele retoma algumas questões lá do exílio da família, de maneira mais tímida agora, mas também foca na questão do relacionamento dele, da companheira dele, em que eles tentam ter um filho. Então é uma ocupação em vários sentidos, né? É uma ocupação de um local, é ocupação de um ventre, é ocupação de um espaço de alguém que saiu de um país e migrou para outro, é ocupação da função dentro de uma mesma família. Então a ocupação aqui ela acaba adquirindo contornos variados. E aqui nos outros dois eu chamei de romance autobiográfico, né? Porque assim, faz tempo, tá, gente, que eu estudei isso, então talvez eu esteja desatualizado nisso. O meu doutorado em literatura foi em autoficção. E inclusive tenho vontade de voltar a estudar, mas já faz alguns anos que eu defendi. E uma das coisas que os críticos, né, adotavam para diferenciar o romance autobiográfico e autoficção, entre parênteses, né? Não que isso seja uma coisa que seja tão relevante para o mundo, mas enfim, é só por questão de categorização e nomenclatura, né? A diferença era a presença desse ser onomástico que tem uma relação com o próprio nome, né? Da figura do autor dentro da obra e fora da obra. Então a gente, de certa forma, para ser considerado autoficção, muitos críticos dizem que o nome do personagem tem que ser igual ao nome do autor. Ou um diminutivo, ou as iniciais, ou alguma coisa do tipo, né? Então tem que ter essa conexão com o nome, conexão onomástica. E antes ele tinha um alter ego que fazia aquilo se transformar talvez num romance autobiográfico e não numa autoficção. Mas aqui na ocupação, quando ele vai falar pro pai que ele tem um filho, olha o que o pai fala. Ele diz assim: pai, eu vou ter um filho. E aí o pai responde: que notícia linda, Julián. Obrigado por me dizer. Aí, de novo, Julián: obrigado a você, pai, mas aqui você me chama de Sebastião. Então, olha só, dá para ler a contrapelo vários livros depois, voltando cronologicamente, do Julián, né? Porque esses livros estão conectados porque o Ocupação cita coisas da resistência, que por sua vez cita coisas da procura do romance. São livros que estão conectados mesmo, como se fossem, não digo continuações, mas eles estão dentro do mesmo universo. Então, se os livros se citam e se aqui, de fato, Sebastião na verdade é Julián, então nós estamos trabalhando com autoficção. Gente, isso aqui são nomenclaturas acadêmicas, há inclusive discordâncias em relação a isso, né? Então eu só quis fazer esse parênteses para mostrar o quanto é rica a obra do Julián, né? Não que isso de fato vai fazer alguma super diferença na nossa absorção de leitura, na nossa degustação da leitura, na nossa experiência literária. E falando em coisas mais teóricas, então ele publica em 2021 esse romance, A História de uma Ideia, em que ele vai tentar, gente, estudar o romance nesses seus 4 séculos, né? Esse gênero burguês por excelência, né? E as suas transformações, mas na verdade ele vai focar mais na abstração da ideia de romance. E eu acho muito interessante o Julián trazer isso, por quê? Porque além de ele ser um escritor, ele é um estudioso teórico literário. E aí ele faz essa conexão, ele tem a experiência do estudante, do crítico, né? do pesquisador mesmo, e junto com a do escritor. Isso, para mim, dá um olhar muito profundo
nessas relações. Não que a gente não possa debater e discutir com ele as teorias, né? E ou contestar, ou provocar, porque eu acho que faz parte do debate, faz parte do fazer acadêmico também, né? E do fazer literário. Mas isso dá um olhar de profundidade muito grande, e o livro é muito interessante. Isso me faz lembrar que eu tinha falado alguma coisa em algum vídeo aí pra trás, que eu ia falar sobre as características do gênero romance, um pouco do percurso histórico, né? Ainda não tive tempo de fazer um vídeo assim, mas com certeza quando eu fizer, uma das referências aqui vai ser esse livro do Julian Fuchs, com certeza. E se vocês ouvirem um sertanejão aqui no fundo, gente, me desculpem, mas os vizinhos estão ouvindo. Tô gravando esse vídeo num domingo, eles têm todo o direito, né, de ouvir a música. Mas eu não tenho outro momento para gravar, então vai com música sertaneja no fundo. Então se você ouvir aí, peço desculpas. Então a gente chega aqui em 2022 com Lembremos do Futuro, Crônicas do Tempo, da Morte do Tempo. Gente, esse subtítulo é tão pancada, né? O tempo da morte do tempo. É como se o nosso tempo tivesse realmente parado, né? Quando a gente mergulha naquele primeiro confinamento, né, em que as ruas estão vazias, em aquele sentimento ao mesmo tempo de desespero, mas também de união, pensando no outro, pelo menos as pessoas civilizadas, né? Então, assim, eu acho que representa muito. E esse título, eu acho que ele consegue captar muito desse sentimento. E aí ele vai falar aqui, gente, como eu já falei, é um livro que é uma compilação de textos escritos no UOL sobre, então, o tempo pandêmico e o estar, né? Ser um sujeito e o estar no tempo pandêmico. E a partir disso, ele começa a refletir sobre várias questões. Sobre amizade, sobre família, sobre amor, sobre trabalho, sobre capitalismo. E tem um trecho que eu adorei aqui de uma crônica, que é o trabalho que nos impomos. E eu vou ler um trechinho para vocês. Não há nenhuma novidade no que digo, nenhuma novidade no que temos vivido. Já há 10 anos, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han vem descrevendo essa sociedade feita de sujeitos imensamente dispostos a explorar a si mesmos, carregando em suas próprias costas o fardo que é o imperativo de rendimento. Se há uma autoridade externa que nos exige a produção máxima, e tantas vezes há, ela se internalizou nos trabalhadores contemporâneos, e assim pode ter se tornado até mais incontornável, mais exigente, mais cruel. Cada um carrega consigo o seu próprio campo de trabalhos forçados, diz Byung. E o que é peculiar neste campo de trabalhos forçados é que a pessoa é ao mesmo tempo prisioneira, vigia, vítima e criminosa. Pulando um pouquinho mais pra frente, eis como o capitalismo continua a nos explorar, fornecendo apenas como novidade uma ilusão de autonomia e liberdade. Eu gostei muito desse trecho, gente, porque eu me vi totalmente nele, né? A gente chega num momento, eu não sei vocês, mas eu tenho às vezes muita dificuldade em fazer algo prazeroso, um hobby. O dia de não fazer nada, sabe? De você poder ter um ócio, você sair, você tomar um sorvete, você fazer qualquer coisa não produtiva, né? Porque o capitalismo nos impõe numa questão muito de produção em massa, né? E eu me pego em situações em extrema cobrança, de que eu não posso fazer isso porque eu preciso fazer tal coisa, né? Eu não posso fazer aquilo lá porque isso aqui não vai me trazer nada, então eu não vou fazer. Então, assim, e quando eu faço, às vezes eu me cobro, no sentido, vem uma voz assim do além. Você tá fazendo o que aí? Faz alguma coisa de produtivo. Né? Ou seja, conseguiu internalizar na gente, ainda mais na questão digital, e eu tô mergulhado no digital, né, gente? Vocês sabem que além daqui da Acrópole, que eu praticamente não ganho nada aqui, eu ganho um dinheiro ou outro aí com eventos que eu acabo indo, né? Ou com algumas resenhas pagas que as pessoas pagam para eu fazer aqui, que eu comecei a fazer recentemente, né? E o canal recentemente começou a monetizar, é um canal muito pequeno aqui na plataforma, embora eu tenha, né, eu dou o máximo que eu posso, mas ainda é um canal muito pequeno. Eu também trabalho com língua francesa, você sabe, eu sou professor de francês, eu tenho uma escola online, eu tenho que ficar gerindo o Instagram, né, postando coisas no Instagram, fazendo os vídeos da Acrópole. Então, quer dizer, eu me envolvo muito com o digital, e o digital nos dá essa liberdade, que eu até acho que é uma liberdade até certo ponto,
né? De você fazer o seu horário, de você organizar a sua agenda a seu bem entender. Porém, se você não souber gerir muito bem isso pode ser uma armadilha gigantesca. E eu acho que em vários momentos eu caio nessa armadilha. Mas foi muito bom também para eu ler esse livro. A literatura também é isso, né? Dá esse chacoalhão na gente. Quem sabe eu não consigo, a partir daqui agora, rever mais alguns conceitos. E já levei para terapia isso, inclusive. Tô trabalhando. Para organizar melhor a questão do tempo. Porque eu organizo muito bem meu tempo, mas essa cobrança interna do produtivismo. Então a gente é escravo e vigia. Nós não precisamos de outros vigias. Os vigias de nós mesmos somos nós mesmos. Acho que é isso, gente. Deu para dar um panoraminha aí, nada muito profundo sobre a obra do Julián. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês para que vocês conheçam a obra dele, que é uma pessoa super querida. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente aqui em Londrina em 2016 ou 2017. E também eu encontrei na Flip de maneira muito rápida. Eu ouvi um bate-papo dele numa das casas da Flip. Recomendo fortemente essa literatura de alto calibre. E agradeço muito a você que chegou até aqui no vídeo. Lembra que eu pedi no início, né? Quanto maior engajamento, melhor. Obrigado mesmo. Só mais alguns recadinhos. Aqui na descrição do vídeo tem mais alguns links. Tem os links para os livros que eu escrevi. Meu livro de contos, que é O Descobrimento do Brasil. O meu romance, que é Os Passos Vermelhos de John, o livro publicado pela Patual de contos e pela Penalux, o romance. O livro que saiu pela Madre Pérola, com uma tradução minha, que são As Revelações do Arsène Lupin. E 2 links para grupos também, um grupo de WhatsApp do nosso clube de leitura. A gente se reúne uma vez por mês, de forma online, para discutir uma obra previamente estabelecida. A nossa obra de outubro é Judas, do Amos Oz. É o link do grupo de WhatsApp, e lá a gente fica trocando figurinhas sobre livros. E também tem o nosso canal no Telegram, onde eu compartilho notícias do mundo literário e também promoções de livros. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.